Boa noite. Boa Estamos noite. aqui na nossa quarta-feira para o nosso estudo do livro Contos e Contos. Vamos entrar em sintonia, nos colocar à disposição da espiritualidade. Pai amantíssimo, Pai querido, estamos aqui mais uma vez, querendo aprender, querendo te ouvir. Hoje, através da nossa irmã Leila, a quem pedimos muita sabedoria, muito discernimento, intuição e luz para compartilhar conosco aquilo que ela preparou, aquilo que ela estudou. Olhai, Senhor, por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles mais necessitados, aqueles que pediram as nossas orações, aqueles que prometemos te rezar, que possamos irradiar nessa noite, nesse encontro, todo esse amor divino, dando a cada um aquilo que mais necessitam para a condução do seu caminhar. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando o nosso graças a Deus. Então, Graças a Deus. então vamos lá saber hoje das provas da paciência, né? Então, Leila, pode ficar à vontade quando você quiser começar. Então, graças a Deus, eu fico muito agradecida pela oportunidade que os caravaneiros me oferecem, né? A Caravana do Amor. Então, sou feliz de estar aqui com vocês e estudarmos juntos, né? Pontos e contos. Irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Maravilha! Hoje nós vamos estudar sobre provas de paciência. Muito interessante. Provas, nós sabemos que todos nós temos essas oportunidades, né, das provas, nesse planeta maravilhoso que é uma escola, às vezes hospital, e qualquer outro significado, mas de provas, porque o mais importante é quando a gente chega no estágio das provas, para ver se a gente consegue avançar, né? Então, Humberto de Campos começa a história, sempre com uma história. E começa assim: quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, se dispôs, estava achando, né? Já posso ir, né? Então, quando ela se dispôs à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso neste terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. Olha, a resistência para ela ter resistência, elevar o alto padrão pela intensificação do autodomínio, dominando a si mesmo, as suas ações. As realizações do espírito não são gratuitas, constitui patrimônio eterno adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação. Quando na Terra, olvidamos frequentemente a real significação do desassombro. Aplaudimos a impulsividade animal
esquecendo a sabedoria da prudência. Tenha coragem, preste atenção. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e proveitoso. Olha, nos combates silenciosos do coração, travando consigo mesmo a batalha para compreender, né? Mas aonde? No recinto do lar. É mais vivo e mais proveitoso, porque geralmente quando a gente reencarna junto àqueles ou que nós nos desentendemos, ou eles se desentenderam. Nós precisamos, então, fazer a reconciliação. Olha que conselho maravilhoso. Nos combates silenciosos do coração no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Em voltando presentemente à carne, não ouvide a renúncia que a mestra, olha bem, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. É a renúncia. Coisa mais linda. Lucinda, a nobre amiga espiritual, continuava. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe a alimentação e a assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Ligadinhos. Alimentação, assimilação, estudo, aproveitamento, dor, renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós, que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros estejam conosco, para conosco. Essa edificação, essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. Lembrando de Jesus. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo da crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos. Entretanto, não reclamou qualquer manifestação de injustiça, nem a justiça para consigo mesmo, nos grandes momentos, graves momentos. E ele, Jesus, era puro, Leonardo. Não desejo modo algum induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Olha só, comparando, né? Trazendo para ela, mostrando que tem que ter o aproveitamento da oportunidade, porque cada um de nós que encarna aqui na Terra é uma oportunidade. Vamos lembrar semana passada, né? Quando falou daquela irmã que disse que para aprender, para desenvolver uma
coisa boa, um dom, uma virtude, levou muitos e muitos anos, em muitas encarnações. Então, ela diz aqui: examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Porque se a gente vem e chega aqui, vamos ver o que a Lucy, né? O que ela vai nos dizer. Ela diz que tolo é o doente que despreza o remédio. Se a gente vem numa encarnação com uma prova para vencer, embora já tenhamos alguma virtude, poucas, mas algumas, né? Então, é o remédio, a prova é o remédio. Quando a gente é testado, a gente está tomando o remédio. E tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à meditação adequada. Não fujamos à meditação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertence. Porque quando a gente volta e que está no lar, não diz que é o lar o melhor lugar para a gente treinar a paciência? Então ela diz: tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertence, que nós voltamos para a reconciliação. Quantas das vezes o perdão chega na nossa frente e a gente não é capaz de perdoar? As oportunidades vêm, sempre tem oportunidade, e quando a gente tem a prova, né, é igual na escola. Quando o aluno fica distraído, não estuda, não, né? Então vamos ver. Contudo, Leonardo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino. Então, se falhar, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Olha a resignação. Né? Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso, Leonardo, depende a realização. Então, vai depender de cada um, né? Principalmente da Leonarda, que veio com aquela prova da paciência. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos e assumiu compromissos graves e tornou a Terra. Veio. Reencarnação, nova reencarnação. No entanto, apesar dos ajustes havidos, né, aqueles conselhos, aqueles ajustes havidos, desde criança revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo, era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria tormenta. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou Leonarda, convocou-a pouco a pouco às provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. As exigências, né? Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, né, porque qualquer coisinha ela já perdia o controle, né, descontrolava. E cessava, quando passava, ela lavava-se em pranto de arrependimento,
reconsiderando a atitude. Agiu, se descontrolou, logo depois ela chorava, ela percebia a falha, né? Lavava-se em pranto de arrependimento e reconsiderando a atitude. Mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonardo em desespero e revolta, em razão da invigilância. Invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos de sabores em tragédias comoventes. Dentro desse semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo inquieto e a residência menos cuidada. Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente e no repouso vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. Tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente. Ele queria ser o seu confidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava-se sistematicamente em tudo o que não lhe proporcionasse bem-estar. Nas reuniões, ela ia às reuniões evangélicas, o marido era espiritualista, ouvia importantes preleções sobre humildade e coragem, e costumando observar, ela observava. E ela pensava lá e falava: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre: muito consoladoras são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições no sacrifício do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre assediada pelos dissabores comuns. A pior característica, em seu caso, porém, é que Leonardo jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a própria satisfação, a satisfação de si mesmo, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrestre, Lucinda, aquela irmã superior que ficou lá e que era um anjo da guarda, que soprava nos seus ouvidos, né? Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, mas logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando os júbilos da amizade sincera, ela deixou no plano superior, né? Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual. É lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina da terra, sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada.
Refiro minha paciência, comentou Lucinda, carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei partilhar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente, espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações e, com inexcedível desencanto, acentuou triste. Que diz? Fui excessivamente provada. Vi muitas provas, né? Desde que nasceu o primeiro filhinho. Né? Então, mas não foi aprovada, explicou a amiga serena. Vivi com a pobreza e a dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. Mas não aprendeu. Agora eu vou ter que chegar um pouquinho para cá, porque eu já não sei mais aonde. Mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu. Você falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo, não se desespere. Haverá recursos para recomeçar. Haverá recursos para recomeçar. E assim terminou a história. E nós temos que aproveitar bastante, lembrando da história passada, da semana passada. Uma virtude, muitas encarnações. Então, a Leonarda ficou, mas vivia pobreza, e dificuldade, experimentei muitas dores, sofri muito, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere, não se desespere. Haverá recurso para recomeçar uma nova encarnação. Aí vai, né? A gente entende por que as encarnações sucessivas. Quantas já tivemos, não é? Então, veja bem quantas coisas foi tocada aqui, né? Quantas coisas que foram elucidadas para ela antes dela reencarnar. Né? Quantas coisas. Mas olha só, ela era surda a todas as advertências. Ela tinha vigilância. Não vigiava. Não vigiava nem orava, com certeza. Se arrependia. Mas já tinha feito, né? Porque do concurso de cada um de nós depende a realização. E Leonardo prometeu observância aos conselhos ouvidos, mas não assumiu. Não assumiu. Então, nova oportunidade assim também vai ser para nós. Vamos aproveitar agora o tempinho que a gente tem para a gente se encaixar, né? E vamos chegar agora no momento da prece. E vamos todos pensar, porque eu pedi para que Valéria colocasse uma prece pedindo paciência. Vamos pensar juntos? Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente,
para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Graças a Deus, e que essas vibrações e todos esses ensinamentos que chegaram até nós possam espargir deste ambiente que a nossa mente forma, o nosso pensamento produz, em volta de todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui, de todos aqueles irmãos necessitados que estão a caminho, junto conosco, como filhos de Deus, buscando melhoria. E que seja essa vibração para todos aqueles que ainda não conhecem as leis divinas. Graças a Deus por tudo que recebemos. Graças a Deus por todos que receberam essas vibrações. E que essas vibrações possam continuar, ter continuidade por toda a terra, de cada coração, e que cada um seja tocado pela paciência, pela verdade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Leila, por nos trazer, né, a sua reflexão nesse tema tão propício, né? Tão atual. A gente vive num mundo tão agitado, no mundo do corre-corre. Quando o sinal abre, já está todo mundo buzinando, né? Não se tem paciência e tolerância, é tudo corrido, tudo. Então, acho que esse tema, assim, é muito propício, né? Muito para nós mesmo pensarmos de todas essas oportunidades que a gente tem para sermos tolerantes. Achei interessante quando no texto o irmão X coloca o fato de a gente quer a paciência para nós, mas a gente não quer a paciência para com o outro, né? E é verdade, né? Fiquei pensando, quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa e alguém está querendo, né, acelerar, e a gente fala, pô, espera um pouquinho, tenha paciência. Agora, quando é a nossa vez, a gente esquece, né? Então, acho que esse se colocar no lugar do outro, que o irmão X coloca aí, é muito interessante, muito importante. Muito obrigada, viu, Leila? Quem quiser, é só abrir o microfone e se colocar. Eu que agradeço. Gratidão, Leilinha.
eu não foquei na paciência, eu foquei na reencarnação, na oportunidade de reencarnar e no quanto a gente se esquece da oportunidade imensa que está recebendo. Talvez porque eu esteja aqui no momento de virar a década, né? Então eu tô pensando muito nessa oportunidade, né? Eu vou completar agora 70 anos de existência aqui nesse plano. E me questiono, será que eu estou realmente aproveitando devidamente essa oportunidade? Será que eu estou conseguindo captar toda a ajuda que nos chega e que a gente faz ouvido de mercador? Isso me chamou muita atenção, porque a nossa irmã aí precisava de paciência, mas quantas coisas nós não precisamos, tá? Então, eu acho que a gente tem que estar muito alerta a isso. Alguém apostou, alguém deu as diretrizes, continua durante todo esse processo nos dando e nos alertando, e muitas vezes a gente faz esse ouvido de mercador e quando chega lá se decepciona com a gente mesmo. E deve ser muito doído, né? A gente chegar e dizer, nossa, não fiz o que eu prometi. É muito complicado. Então eu peço nesse momento a Deus que Ele me dê, ainda dá tempo de me deixar mais alerta para prestar mais atenção no meu dia a dia. Mas gratidão, Leilinha. Eu que agradeço. Eita, silêncio. Tá longe ainda. Fala, Serginho. Querendo falar. Eu vi esse estudo, a impressão que nos dá, eu me senti na escola, né? Eu acho que a maioria de nós foi tudo reprovado na paciência. Nós estamos Ai, todos reprovados na paciência. Sempre viemos para cá na segunda época da paciência. Mas uma coisa que a gente não esquece é que, como na escola, nós vamos reprovados, né? Vamos ficar em segunda época naquela matéria que a gente não conseguiu dar conta, mas virão matérias novas. E se a gente repetir de novo essa matéria que a gente não deu conta da outra vez, a gente vai voltar para o ano. Você precisa passar. Então, é uma observação muito interessante, porque vamos sempre estar evoluindo, mas vamos sempre estar atento naquilo que a gente ainda não aproveitou a oportunidade do aprendizado. Então, ficar como a Regina falou, fica alerta, que ele realmente é para a gente refletir, porque eu acho que a paciência é o mal da humanidade, porque a gente não tem tolerância, então não temos paciência. Mas que a gente tem que ficar, e a misericórdia, né, da benfeitora, falar para ela, mas calma, que tudo se resolve, né? Calma, você terá outra oportunidade, novos ensinamentos, mas você já vai começar com um olhar diferente para a paciência, porque ali você já começou a aprender, mas você tem que dominar, né? Então, achei muito obrigada, viu, Leila? obrigada, viu? Eu estava O irmão observando, eu estava observando, né, Leila, como você fez essa ponte. Eu também, o tempo todo, estava fazendo a ponte com a da semana passada, né? E vem muito de encontro o que a Regina falou, dessa questão das oportunidades que nós estamos tendo. Que, por sinal, essa cidadã, né, a Leonarda, vive aqui em casa. Eu ponho ela para fora, ela entra. Eu ponho para fora, ela entra. Eu estou exorcizando há muito tempo essa Leonarda, né? Eu não sei o que ela está fazendo aqui. Ela tem que ir lá para a reunião de segunda-feira. Mas, assim, essas oportunidades que nós estamos tendo, né? Aí é interessante, né? Como você traz a questão da história em que ela percebe o erro. Então, ela cai no arrependimento, mas a lição às vezes não é internalizada, como você falou no início, né? Então a gente está aí nesse loop o tempo todo, né? Cai, né? Se levanta, se arrepende e cai novamente. Então, essas as oportunidades que nós estamos tendo, graças a Deus, de poder reparar
não é essa nossa, como a Regina falou, não é só paciência, né? Naquele momento estava tocando aquela prece, né? E Kitaro, né? O fundo da música era Kitaro, que eu amo. Então isso me traz muita paz, né? Mas que essa paz ela não fica, ela tem que ser constante, tem que ser contínua, internalizada. Isso que é mais importante, porque é o reforço, né, que nós tenhamos que ter em relação a essa questão, porque às vezes ele diz assim, eu tenho paciência, para algumas coisas eu não tenho. Né? Muitas vezes a pessoa diz, não, Então eu não tenho tem, né? paciência, eu só não tenho paciência para isso, para aquilo. Mas já é, aí algumas pessoas dizem assim, mas quem não tem, né, nunca vai ter. Mas já é um começo, eu acho que já é um alerta, né, para algumas coisas a gente já na outra encarnação não tínhamos e nessa nós já temos. Então é tudo um processo de oportunidade de estarmos reencarnando e aprendendo, né? Eu achei isso muito legal porque vem muito de encontro na oportunidade da semana passada, né? De várias reencarnações e chega uma hora do despertar, né, Leila? Tem uma hora que a gente Ó, desperta e a gente e fica feliz aí, com esse finalzinho aqui, né? Não se desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Olha exatamente. Mas a a nossa vida misericórdia divina. a gente recomeça todo dia, Leila. Não precisa só em reencarnações, não. Diariamente a gente está recomeçando as nossas vidas, não é? Ah, Mas nossa, é isso. Muito, eu muito já legal. tive muito, então agora eu tenho pouco tempo. Então é É isso, já isso. já vamos ter o Zoom. Lembrando que nós temos mais 2 encontros para encerrar o ano de 2025. Os 2 próximos encontros são temas de Natal, né, em preparação ao Natal, que está até sendo antecipado alguns temas. Então vamos aí, vamos participar, nos preparando. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e até quarta que vem. Se Deus Boa quiser noite a e todos. querer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradecida a todos. Boa noite, Boa gente. Fica com Deus. noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Mônica, boa noite, Neide.